A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Tá bom o microfone, não estou achando ali meio abafado. Aleluia. Aleluia. Vai dizer com vocês, tá melhor? Amém? Amém. Aleluia. Mais uma vez eu agradeço o convite de estar aqui. Para mim é um prazer poder servir vocês mais uma vez nessa noite. Vamos preparar o nosso coração. Os seus olhos. Concentre seu coração na presença do Espírito Santo. Sentado mesmo com você está. A adoração é o que abre a porta para a manifestação de Deus. O mais profundo do nosso coração nós te adoramos. Nós queremos agradecer porque, assim como foi contado nos testemunhos aqui, o Senhor tem nos curado. O Senhor tem nos libertado. O Senhor tem nos tirado de um lugar triste e vazio e enchido o nosso coração. O Senhor fez todo aquele esforço morrendo naquela cruz para que hoje nós tivéssemos acesso à presença do Pai. Nós queremos te agradecer por isso. Tudo que nós queremos na tua presença é declarar o nosso amor ao Senhor. Eu te amo, Deus. Eu te amo. Te amo, Jesus. Te amo demais. Te amo. Te amo, Espírito Santo. Senhor Espírito Santo, que veio morar dentro de mim, dentro de nós. Mesmo sabendo quanto nós somos falhos, mesmo conhecendo todos os nossos pensamentos, mesmo conhecendo todas as deformidades que ainda habitam dentro de nós, ainda assim o Senhor não desiste de nós. E nós podemos sentir o teu amor tão grande. Nós podemos sentir a tua presença nos curando, nos libertando, nos transformando, nos enchendo, nos dando vida. E nós só podemos te amar cada vez mais. Entregamos nossas vidas a Ti. Entregamos nas Tuas mãos. Entregamos nossa boca, nossa alma, nosso entendimento nas Tuas mãos. Para que o Senhor possa falar através de nós. Para o consolo, para a edificação e para a transformação das nossas vidas. Nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Faz alguns dias que eu estive aqui. E interessante que da outra vez que eu estive aqui, nós falamos sobre tocar em Jesus. Quantos estavam aqui quando eu ministrei? Quem estava? Todos, quase todos, né? Nós falamos sobre aquela mulher que tocou nas vestes de Jesus e foi curada. Por incrível que pareça, hoje também é sobre toque. Às vezes toque é diferente. Para chegar à casa de Obed-Edom, só chegou lá porque um homem chamado Uzá tocou a harpa e morreu. Um toque que foi falado aqui quando eu vim outra vez foi um toque que trouxe cura. E dessa vez foi um toque que trouxe morte. Vamos ler o texto? Abre em Crônicas. Vamos começar por ele. Amém? Crônicas 13, vamos ler a partir do versículo 7. Acho que vocês já sabem que Davi tinha vencido várias guerras e ele estava procurando trazer a arca para mais perto dele. A arca estava em outra casa. Então ele preparou todo o cortejo para trazer a arca. No versículo 7 fala assim: vocês abriram, amém? Amém. Puseram a arca de Deus numa carroça nova e a levaram da casa de Abinadab. Uzá e Aiô conduziam aquela carroça. Davi e todo Israel se alegravam diante de Deus com todas as suas forças e com cânticos,
e com harpas, liras, tamborins, símbolos e trombetas. Eu acho que o microfone falhou. Oi. Acho que a filha pode estar ruim. Continuando. Aleluia. E chegaram à casa de... Eu acho que ele está perdendo fogo. Dá outro, irmão. Dá o fixo. Deu fixo. Vamos. Aleluia. Ok? Amém? Nós paramos em qual? 9. Quando chegaram à eira de Quidom, Uzá estendeu a mão para segurar a arca, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá e o feriu, por ter estendido a mão para segurar a arca, e ele morreu ali, diante de Deus. Davi ficou irado, porque o Senhor havia irrompido contra Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá, até o dia de hoje. Naquele dia, Davi teve medo de Deus e disse: como poderei trazer a arca de Deus para junto de mim? Por isso, Davi não trouxe a arca para junto de si, para a cidade de Davi, mas fez com que fosse levada para a casa de Obed-edom, o geteu. E assim a arca de Deus ficou com a família de Obed-edom durante 3 meses. E o Senhor o abençoou, a casa de Obed-edom e tudo o que ele tinha. A primeira coisa que nós precisamos entender é o significado da arca para os judeus naquela época. A arca significava a presença de Deus, a unção, a manifestação de Deus. Quando o povo saiu do Monte Sinai, Deus deu instrução a Moisés, então eles fizeram a arca. E ali tinha o fogo de Deus, ali tinha o maná, ali tinha o cajado de Arão, ali tinha pedras do Rio Jordão, várias coisas e milagres que foram acontecendo durante aquele período, estavam dentro da arca, e ela assim permanecia. Então Davi, depois de conquistar a terra, disse: dá no tempo de trazer a arca para perto da cidade de Davi, porque ele era o rei. Então ele preparou todo o cortejo, conforme ele imaginava que fosse, e no meio do caminho, Uzá então, para proteger a arca, tocou nela e ele morreu. Por quê? Uzá morreu e Obed-edom foi abençoado. Naquele momento, naquelas circunstâncias, haviam regras que precisavam ser mantidas em relação à santidade de Deus, em relação ao sacrifício. E Davi ele não prestou atenção nessas regras. A primeira das regras era: ninguém podia tocar na arca. Ninguém tocava na arca, literalmente tocar. E nós temos uma arca. Ninguém podia tocar na arca. Ela era conduzida por levitas. Eles sustentavam nesse espaço aqui pelos ombros dele. Somente levitas consagrados ao Senhor, sem tocar na arca, por esses bastões. Eles andavam um período, paravam, sacrificavam, andavam, paravam, sacrificavam. Foi assim durante todo o período de Moisés, até chegar nesse dia aqui. E Davi então pegou a arca e colocou em cima de um carro de boi, e Uzá e o seu companheiro conduziam. E quando achou que ia cair, tocaram. Infringiram a regra. Saíram do protocolo, não fizeram conforme estava escrito. A arca não podia ser tocada, a arca deveria ser carregada somente nos ombros dos levitas, e não havia um templo ainda. Havia a tenda, que ficava de lugar em lugar, e onde essa tenda parava, a arca ali permanecia. Quando ela foi à casa de Obed-edom, ele não ficou dentro da casa. A gente às vezes imagina na sala dele.
Quando falava que a arca ficou na casa dele, ficou durante a propriedade dele. Durante a propriedade dele, ele separou um lugar, ele estabeleceu a tenda e colocou a arca lá por 3 meses. Desses 3 meses ele ficou quietinho ali e ele foi abençoado. E aí que a gente lê esse texto, trazendo para nós hoje, a primeira coisa que a gente pensa é, aquilo que a campanha fala é, eu quero ser abençoado como Obed-Edom foi. Amém? Eu quero essa bênção na minha casa. Eu quero que a bênção de Deus venha sobre mim, sobre os meus filhos, sobre a minha propriedade, sobre tudo que eu tenho, sobre o meu trabalho. Nós queremos essa bênção em nossas vidas. Amém? Mas a pergunta que eu faço é, onde está a arca hoje? Onde está a arca hoje? Não essa réplica, mas a arca mesmo. Porque Obed-Edom foi abençoado porque a arca estava na casa dele. A arca ela caminhou durante vários anos, parou na casa de Obed-Edom, e depois, quando Saul então começou a fazer o templo, ela foi colocada lá. E uma vez que ela foi colocada no templo que Deus mandou Salomão construir, foi posto um véu. E ninguém mais via a arca. Somente o sacerdote, uma vez por ano, entrava no Santo dos Santos para oferecer sacrifício pelo povo, pela remissão do pecado do povo. Então a arca foi para o templo. E aí eu volto à pergunta, onde está o templo hoje? O primeiro templo que Salomão fez foi destruído pela invasão babilônica. Veio Esdras, depois do exílio, restaurou o templo, e o templo ficou até os dias de Jesus. Jesus então morreu naquela cruz. E no dia que ele morreu na cruz, aconteceu algo fantástico. Naquele lugar. No dia que ele morreu naquela cruz, aconteceu algo maravilhoso. Naquele lugar. O que aconteceu naquele lugar? Não precisa abrir. Eu vou ler só um dos versículos. Mateus 27, 50 e 51. E Jesus, clamando outra vez em alta voz, entregou o Espírito. E eis que naquele momento, o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo, a terra tremeu, as rochas se partiram, e a arca ficou exposta. No ano 70, os romanos, liderados pelo general Tito, conteve uma revolta na Judéia, e ele destruiu aquele templo. Ele levou a arca para um lugar que ninguém sabe até hoje onde está. Uns falam que ela está escondida, outros falam que ela foi destruída. A verdade é que ninguém sabe. E daquele templo que foi restaurado, que Jesus andou nele, hoje resta um muro, que se chama Muro das Lamentações, que divide Jerusalém pela metade. Uma metade israelense, outra metade palestina. Essa é a parede do muro que restou. Aí eu volto à pergunta para você. Se não tem mais arca, se não tem mais templo, se eu não posso mais carregar a arca do templo e ir até ela para poder ser abençoado, como eu vou obter a minha bênção? Como minha casa será abençoada? Eu quero fazer esse paralelo desse texto com o texto no livro de Atos. Abra sua Bíblia em Atos 10. Eu fiz esse apanhado histórico para você entender que tudo é um processo e as coisas acontecem em tempos diferentes. E uma coisa que mudou
completamente a forma como se deve adorar, a forma como se deve buscar a Deus, a forma como se deve ser abençoado. Essa coisa se chama o sacrifício de Jesus naquela cruz. E essa mensagem hoje é para fazer você entender que hoje você pode tocar a harpa. Você pode tocar e você não será fulminado. Você não vai morrer. Mas o que seria tocar a harpa? O que seria fazer com que a bênção, a unção, o poder de Deus seja completamente manifesto na minha vida, na sua vida? Como isso acontece para nós hoje? Atos 10. Abriram? Vocês conhecem a passagem? Amém ou não amém? A partir do versículo 1. Em Cesareia morava um homem chamado Cornélio. Ele era centurião de uma companhia do exército chamada Italiana, ou seja, ele era romano, ele não era judeu. Ele era piedoso, ele era temente a Deus, com toda a sua casa, fazendo muitas esmolas ao povo e orando sempre a Deus. Eu quero que você destaque 3 características aqui. Ele era piedoso. Você é piedoso? Amém? Escutei um amém, escutei 2 amém. Você é uma pessoa piedosa? O que é uma pessoa piedosa? Você é bom para as pessoas? Você tem piedade? Você se compadece quando vê o outro, quando vê injustiça, quando vê alguém sofrendo? Parece estranho perguntar isso, né? Mas hoje em dia tem pessoas que não são piedosas. Eu conheço muitas pessoas que não são piedosas. E por incrível que pareça, eu conheço pessoas cristãs que não são piedosas. Ele merece. Não, feio vai ter que pagar. Não, ele está passando por isso porque fez por onde e pronto. Se ele quiser que se vire. Será que vocês já não viram essas fases de alguns cristãos? Ser piedoso, exatamente o contrário disso. Ser piedoso é aquilo que o samaritano fez quando viu o homem morto. Ele foi lá, pegou, não sabia nem quem era, levou para a estalagem, curou as feridas, falou: toma aqui 2 denários, quando eu voltar, se tiver gasto mais, eu pago. Cornélio era piedoso, temente a Deus. Você é temente a Deus? Amém. Ele e toda a sua casa. Ele ensinava todos os seus a serem tementes a Deus. E ele fazia muitas esmolas, ou seja, ele era uma pessoa generosa, ele dava ofertas. Você é uma pessoa generosa? Você dá ofertas? Amém. Dava ofertas ao povo e sempre estava orando a Deus. Você está sempre orando ao Senhor? Amém. Então você é igual Cornélio. Amém? Você está fazendo as mesmas coisas que ele faz. Amém? Adiante um pouco. Lá até o versículo 24. Todo mundo sabe que Cornélio teve uma visão. Mandou chamar Pedro. Pedro também teve outra visão. Recebeu aqueles 2 homens. Foi até a casa de Cornélio. E o versículo 24 diz assim: no dia seguinte, Pedro chegou a Cesareia. Cornélio estava esperando por eles. Tendo reunido os seus parentes e os amigos mais íntimos. Quando Pedro estava para entrar, Cornélio foi ao seu encontro e, prostrando-se aos pés dele, o adorou. Mas Pedro se levantou e disse: se levante, porque eu também sou um homem igual a você. Falando ele, Pedro entrou e encontrou todos reunidos ali. Embora nós estamos reunidos aqui. E aqui se dirigiu dizendo: olha, vocês sabem que o judeu, Pedro era judeu, não pode falar ou se juntar com o gentio, nem sequer entrar na casa dele.
Esse Pedro aqui era um Pedro que ainda tinha um resquício ainda do velho Pedro judeu. Por causa de um homem italiano, romano, cercado de pessoas italianas, moravam em Israel, moravam na Galiléia, no entanto, Cesareia. Moravam em Cesareia, no entanto, não eram judeus. Pedro chegou lá e disse: olha, é o seguinte, primeiro, eu como judeu não devia nem estar aqui na casa de vocês. Não devia nem falar com vocês, porque os judeus não podem falar com os gentios. Apesar de que os gentios dominam tudo aqui que os romanos mandam. Mas, como eu sou nova criatura, como eu fui tocado pelo Espírito Santo, como Deus falou comigo, Deus me mostrou que eu não devo considerar ninguém imundo. E uma vez que fui chamado, vim sem vacilar e agora eu pergunto: por que é que vocês mandaram me chamar? Quando ela explicou a visão, no versículo 34, Pedro começa a dizer assim: reconheço na verdade que Deus não trata pessoas com parcialidade, ou seja, Deus não faz acepção de pessoas. Talvez a palavra acepção seja uma palavra difícil para você entender, ou a palavra parcialidade seja uma palavra difícil para você entender. Mas aqui Pedro está dizendo assim: Deus trata todo mundo igual. Igual. E quando eu falo Deus trata todo mundo igual, não estou falando que Deus trata todos os filhos iguais. Deus trata todos da mesma maneira. Sabe por quê? Porque Ele não é o Deus de um e Deus de outro. Ele não é o Deus dos judeus e Deus dos gentios. Ele não é o Deus dos americanos e o Deus dos brasileiros. Ele é Deus. Cabe a nós abrir o nosso coração ou não para aceitá-lo. Ele não foi acepção, mas todo aquele que vem até Ele, porque na verdade Deus não trata as pessoas com parcialidade, não faz acepção de pessoas. Pelo contrário, em qualquer nação, aquele que o teme e faz o que é justo, como Cornélio fazia, ele é aceitável. E Pedro começou a falar, dizendo assim: esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel, dizendo o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Ele é o Senhor de todos. Vocês sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começou na Galiléia, depois do batismo que João pregou, como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo, com poder. Jesus andou por toda parte, fazendo bem, curando todos os oprimidos do diabo, porque estava com ele. Eu estou indo rápido, mas que você entenda. Nós, Pedro falando, somos testemunhas de tudo que ele fez na terra, nos céus, em Jerusalém. Depois eles o mataram, pendurando no madeiro. Pedro estava fazendo um apanhado de tudo que aconteceu desde quando Jesus nasceu, e as coisas que aconteceram. Ele estava simplesmente explicando: olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo, vocês sabem, a notícia aí saiu em todos os lugares, Jesus fez isso, fez aquilo, Deus ressuscitou no terceiro dia e concedeu que fosse manifesto, não a todo o povo, mas a testemunhas que foram anteriormente produzidas por Deus, isto é, a nós que comemos e bebemos com Ele depois que Ele ressuscitou dos mortos. Jesus nos mandou pregar ao povo, testemunhar que Ele foi constituído por Deus como juiz de vivos e mortos, e todos os profetas, olhem aqui, eles dão testemunho por meio do seu nome, que todos que nele crerem recebem a remissão de pecados. E enquanto Pedro falava essas coisas, eles estavam simplesmente abertos. Só isso. Eles só abriram a casa. E quando Pedro falava essas coisas, o que aconteceu? Caiu o Espírito Santo sobre aqueles que ouviam a mensagem. E os fiéis que eram da circuncisão, ou seja, aqueles que foram com Pedro, que eram judeus, que tinham vindo com Pedro, admiravam porque viram que sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois eles os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Aleluia, imagine. Cornélio simplesmente disse assim: ele simplesmente era uma pessoa boa, ele era uma pessoa que temia a Deus, ele era uma pessoa que dava esmolas, era uma pessoa que orava. Ele simplesmente queria Deus.
Ele não queria saber do povo, ele não queria saber de manifestações, ele não queria saber de carros, ele não queria saber de dinheiro, ele só queria saber de uma coisa. Ele queria a presença de Deus na casa dele. Obed-Edom estava só acompanhando. Ele não era nenhum figurão da política ou do exército. Ele não era, a Bíblia não disse que ele era levita. Eu vou pesquisar para ver de qual tribo ele era. Mas simplesmente no momento em que a arca estava sendo conduzida e que Davi ficou com medo e assustado, ele só disse, deixa aqui. Deixa quieto. Só deixa. E só em deixar ali aquilo que significava a presença de Deus. A família dele, a casa dele, tudo que era dele foi abençoado. Cornélio, ele era um gentio, ele não era judeu, ele era um homem fora dos judeus. Ele estava lá porque ele trabalhava como centurião, ele era um general, ele era um comandante do exército. Ele estava lá para comandar sobre o povo militarmente. Só que ele tinha o coração dele em Deus. E aí, nessa nova fase, nesse novo momento, nessa nova circunstância, a presença de Deus, eu vou dizer para você, aquilo significava, é como se a arca estivesse vindo com Pedro. E ela então entrou na casa de Cornélio. E eles começaram a falar em línguas, a receber o dom do Espírito Santo, enquanto Pedro falava. E Pedro lá despretensiosamente falando, olha, aconteceu assim, aconteceu assado, aconteceu desse jeito, Jesus está... Pedro disse, já repeti essa história do meu de vez, vai repetir mais uma vez. Mas Pedro tinha um som sobre ele. E tudo que Cornélio e a família precisavam fazer era somente abrir e receber. Só isso. E uma coisa interessante, observe. Então Pedro disse, versículo 47, será que alguém poderia recusar a água e impedir que sejam batizados? Oxe, eles não eram nem batizados ainda. Eles começaram a falar em línguas antes de serem batizados nas águas. Ele falou assim, será que eu posso impedir que sejam batizados? Que estes que assim como nós também receberam o Espírito Santo, e ordenou que fossem batizados em nome de Jesus, e depois eles pediram que permanecesse com eles alguns dias, e dali para diante foi só festa. Glória! Muito mais do que aquilo que aconteceu com Obed-Edom, que pelo fato de ter a arca da aliança na casa dele, ele foi abençoado. Hoje você pode tocar. Muito mais do que um toque externo. Muito mais do que um objeto. Esse objeto era a presença de Deus. Mas naquele dia, que o véu foi rasgado, aquele dia que Jesus ressuscitou, cumpriu-se a palavra em que ele disse, não habitarei mais em templos feitos por mãos de homens. Hoje você é o templo. Hoje a unção está dentro de você. A arca está dentro de você. Hoje você não só pode tocar na arca, como você pode deitar dentro dela e dormir. Você está na arca. Você é o templo. Se aqui, naquela época, tinha o Espírito Santo e era terrível, porque havia todo um conjunto de regras, em que as pessoas não podiam fazer isso, aquilo, tocar, carregar uma vez por ano, ninguém podia ver. Jesus rasgou isso, Jesus cumpriu isso, ele falou assim, agora você é livre para entrar na presença dele. E
por que você não é fulminado? Mas pastor, se Uzá, que estava lá fazendo o que era certo, se Davi, que era o homem segundo o coração de Deus, se essas pessoas tinham tanto medo assim da presença de Deus, por que você está falando para mim que eu posso ter acesso a essa presença? Será que eu não vou ser fulminado? E muitas vezes nós estamos com medo de encontrar com Deus, e nós falamos igual aquele povo lá no deserto. Não, Moisés, fale você com o Senhor, nós não queremos escutar a voz de Deus, porque nós estamos com medo. Não tenha medo. Não tenha medo de Deus. Ah, mas Deus pode me fulminar, porque Deus sabe o que eu fiz ontem. E Ele sabe que eu fiz o que eu quis. Quando Deus olha para você, Deus não vê você. Quando Deus olha para você, existe um filtro na frente. Sabe o que é filtro? Filtro. Eu olho para aquela porta, se tivesse de dia aqui, eu ia estar vendo a rua. Porque tem uma película ali, um filtro. O sol ele não consegue queimar. Quando nós usamos óculos escuros, é um filtro. O sol ele não consegue atingir os nossos olhos, porque o óculos escuro, quanto mais escuro, mais ele protege. Um carro que é todo revestido no fumê, existe uma proteção, isso é um filtro. Quando nós passamos o protetor solar, isso é um filtro para a nossa pele não queimar. Quando Deus olha para você, existe um filtro chamado sangue de Jesus. Filtra. Toda a justiça de Deus que iria fulminar você, ela não passa por esse filtro. O que passa é a unção. O que passa é a graça. O que passa é o amor. Jesus, ele suportou tudo isso. Ele morreu naquela cruz para que nós tivéssemos acesso. Acesso. Quando eu aprendi isso, quando eu aprendi que eu tenho acesso a Deus, quando eu aprendi que Deus me ama, que eu posso me chegar a Ele, isso mudou completamente a forma com a qual eu me apresento a Deus. Porque antes, quando eu pecava, às vezes eu peco, sabe? Não sei vocês. E aí, quando eu cometi um pecado, eu ficava tentando me esconder de Deus. Como? Eu ficava tentando não pensar em Deus. Eu ficava tentando arrumar um jeito de remediar a situação. Eu ficava tentando um jeito de me punir. Eu ficava tentando um jeito de, sei lá, sabe, tentar se explicar com Deus. Ou sei lá, eu ficava meio que fazendo igual Davi, quando matou o Urias, tentando remediar as coisas, rodeando para lá, rodeando para cá. Estava quietinho na igreja, dava no fundo. Eu cheguei até a fazer assim, não vou tomar sorriso não, que eu pequei. E eu ficava com essa condenação. E aí quando eu li Romanos 1, que fala assim, nenhuma condenação pesar para aqueles que estão em Cristo Jesus, eu disse assim, mas Deus, como é que eu não sou condenado se eu fiz algo errado? Deus falou para mim assim, porque o meu perdão chega a você antes da condenação. Eu descobri que quando eu estou em pecado, quando eu pequei, quando eu cometi algo errado, eu não posso ir para longe de Deus. Muito pelo contrário, todas as vezes que eu faço algo que não é do agrado dele, eu corro para ele. Porque eu sei que ele me ama. Só que Davi falou assim, que Senhor, que me julgue o Senhor e não os meus inimigos, porque eu sei que o Senhor é bom. E quando eu aprendi isso, o Espírito Santo me lembrou uma coisa. Quando eu era menino, eu estava na rua, eu arrumava uma briga, e um menino maior vinha bater em mim, o que eu fazia? Levantava e corria. Corria para onde? A maioria das vezes era eu que causava a briga.
Eu ia correr para onde? Para onde fugirei da tua face? Para onde me esconderei? Se eu for ao mais profundo abismo, se eu subir no mais alto monte, se eu tomar as asas da alva, ainda assim a tua mão me guiará. Davi falava assim: para onde eu vou me esconder dentro de mim? Se o Senhor está dentro de mim, como é que eu posso me esconder? E aí, quando eu entendo que Ele não vai me condenar, que Ele quer me perdoar, que Ele quer me amar, que Ele quer me ensinar o caminho correto, que Ele não vai me fulminar, quando eu entendo isso, quando eu entendo o sangue de Jesus e a graça sobre mim, aí eu me aproximo mais dele. Aí eu sou abençoado. Aí a minha casa é abençoada. Queridos, nós precisamos entender que os tempos mudaram. O Velho Testamento para nós, ele é uma sombra. Ele é um exemplo, ele é uma parábola. A Arca da Aliança, ela não existe mais. E se ela existir, se restabelecerem o templo de Jerusalém, se fizerem outra arca, se construírem outro véu, não vai valer mais nada. Por quê? Porque o Espírito Santo não vai mais estar lá. Porque ele já está em nós. Mas ela tem um significado. E o significado é a minha presença, onde eu estou, a cura. Onde eu estou, a salvação. E tudo que nós precisamos fazer é abrir a nossa casa. Abrir e receber igual a família de Cornélio fez. Eles só sentaram e ficaram lá. E aí, Cornélio, o que é que você quer? Não, eu não sei. O Espírito Santo mandou chamar você. É você que tem unção. Vem. E Pedro foi. E Pedro simplesmente falava. Só falava. E o Espírito Santo, e eles se assustaram. Eles falaram assim: nossa, achei que isso ia acontecer em Jerusalém. Eu achei que era só para aqueles que estavam no cenáculo. Eu achei que era só para aqueles que estavam com Jesus. Eu achei que era, eu achei, mas agora eles nunca escutaram nada sobre oração em línguas, estão aqui falando em línguas também. E Pedro olhou e disse: realmente, mais uma vez eu entendo. E essa unção do Espírito vai se espalhar por todo o planeta, não tem como controlar. Todo aquele que buscar, todo aquele que quiser, todo aquele que com ousadia buscar a presença do Senhor, com humildade, com bondade no coração, com sinceridade, com generosidade, todo aquele que buscar isso dentro do próprio coração, o Espírito Santo vai se mover. Não é difícil. Não é difícil, queridos. Agora eu vou dizer para vocês: tudo acontece aqui dentro. Muitas vezes nós estamos olhando as circunstâncias, nós estamos olhando as coisas, nós muitas vezes queremos um objeto para olhar, muitas vezes nós queremos situações externas da nossa vida para tentar resolver o nosso problema. Mas o Espírito Santo, a unção de Deus, assim como foi na casa de Obed-Edom, assim como foi na casa de Cornélio, assim como foi na casa de pessoas durante esses 2000 anos, que chegou o Evangelho até nós hoje. Do mesmo jeito, aqueles que abrirem o coração, aqueles que buscarem ao Senhor, aqueles que estiverem dispostos a andar de acordo, a mergulhar no rio de vida, aqueles que estiverem dispostos a buscar a comunhão com Deus, não tem como não serem abençoados. Para encerrar os textos, abra sua Bíblia em Hebreus 10.
Aconselho você a ler o livro de Hebreus, que ele traz para a gente um entendimento muito claro de tudo aquilo que nós já possuímos em Deus. Hebreus 10, versículo 19. Amém? O escritor de Hebreus começa dizendo assim: portanto, meus irmãos, e é o que eu quero deixar para vocês hoje aqui. Portanto, meus irmãos, tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Lembra que eu falei? O sangue de Jesus é o filtro. Por que ele fala tendo ousadia? Porque é muito natural que nós tenhamos medo. Hebreus 10, 19. Hebreus 10, 19. Amém? Repetindo, portanto, irmãos meus, tendo ousadia. Por que precisa de ousadia? Por causa daquilo que eu falei. Muitas vezes nós temos medo, nós temos muitas vezes incredulidade, muitas vezes nós temos preguiça, muitas vezes nós temos outras ocupações. É preciso ser ousado, decidido. Eu preciso buscar Deus. Vou parar as coisas que eu estou fazendo. E eu não falo nem de coisas pecaminosas, falo de coisas lícitas mesmo. Parar a vida, frear as coisas, seja de madrugada, como a irmã falou, seja de manhã, de tarde, de noite, a hora que for. Mas é preciso parar para entrar no santuário. Onde é o santuário que Paulo está falando aqui? Que santuário é esse? Ah, preciso me esforçar para vir para a igreja? Também. Mas o que ele fala aqui é: tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, por esse novo e vivo caminho que ele nos abriu pelo meio do véu, isto é, pela sua carne. Tendo ele um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Ele é aquele que nos introduz até o santuário. Ele que nos leva no Santo dos Santos. E esse lugar não é um lugar físico. Entrar no Santo dos Santos não é um lugar físico. Isso é um lugar do Espírito. Esse é um lugar dentro de você. Esse é um lugar de comunhão do seu Espírito com o Espírito de Deus. Pelo sangue de Jesus, pela presença do Espírito Santo, nós temos acesso ao Pai. Os três trabalham juntos para que nós sejamos abençoados, para que nós tenhamos acesso à bênção. O sangue de Jesus foi derramado, o Espírito Santo está dentro de nós. Nós podemos entrar na presença do Pai. Nós podemos entrar no Santo dos Santos. Nós podemos não só tocar a arca, nós podemos entrar dentro dela, deitar e descansar. Porque aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, lá no santuário, na presença de Deus, na sombra onipotente, nesse lugar espiritual, essa pessoa descansa. Aproximemos com um coração sincero. Nesse lugar aqui não tem capa, não tem máscara, não tem enganação. Você não tem como fingir. Glória a Deus! A pior mentira que a pessoa conta, qual é? É aquela que ela conta para ela mesma. Você olha para dentro de você e você fala uma mentira para tentar convencer você de que é verdade. E muitas vezes nós queremos chegar diante de Deus assim. Tanto dá, sabe? A gente consegue enrolar um, consegue enrolar outro, conversa com um, conversa com outro, fala umas meias verdades ali, e quando chega diante de Deus a gente fica tentando fazer esse joguinho, sabe? Não funciona, tá?
Quer ser abençoado? Rasgue seu coração diante de Deus. Por mais feio que você acha que seja, garanto a você que ele já viu piores. Mas rasgue o seu coração. Aproximemos com um coração sincero. Deus, eu sou isso aqui. Ele não vai rejeitar você. Ele não faz acepção de pessoas. Ele não rejeita ninguém. Aproximemo-nos com um coração sincero, com a plena certeza da fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água pura. O que é isso aqui? Isso aqui, purificado da má consciência, quer dizer arrependimento. Chegando arrependido e o corpo lavado com água pura. Qual é essa parte aqui? Isso aqui é batismo. Você se arrependeu, você foi batizado, você tem acesso. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, porque quem fez a promessa é Ele é fiel. Ele é fiel. E ainda que sejamos infiéis, Ele permanece fiel, porque Ele não pode deixar de ser quem Ele é. Então não tenha medo. Se Uzá tocou naquela arca e morreu, porque ele não seguiu as regras. Porque Davi também não olhou diretamente como deveria acontecer. E se abriu a casa dele, recebeu a unção. Mesmo havendo tantas regras naquela época, tanta lei, quando Jesus morreu naquela cruz, tudo que tinha que se cumprir nele, toda a lei, acabou. Ele disse: o caminho está aberto. Não tenha medo de tocar a arca. Não tenha medo da presença de Deus. Não tenha medo de buscar a Deus. Não tenha medo de você achar que você é incapaz. Não tenha medo de você achar que você não é merecedor. Ninguém é. Ninguém. Só teve um que mereceu. E aquele que mereceu, ele foi para a cruz. Ninguém é merecedor. Por isso se chama graça. Tudo que nós precisamos é olhar para dentro de nós, encontrar a presença do Espírito Santo que está dentro de nós, dizer: Senhor, eu sou isso aqui, nem mais nem menos. A realidade é essa. E quando você rasga o seu coração, quando você mostra quem você é, quando você se rende, nessa hora, Deus fala assim: agora eu consigo. Agora eu derramo a graça. Quando você fica tentando fazer força, quando você fica tentando manipular, ajeitar, tentando arrumar estratégia com a cabeça, será que é assim, será que é assado? Quanto mais você tenta, mais cansa. Quanto mais você tenta arrumar um jeito de sair daquele problema, Deus, eu já fiz tudo. Eu já pensei de todas as maneiras, eu já vi todos os vídeos do YouTube possíveis para poder tentar resolver isso. Já escutei todas as pregações possíveis para tentar resolver isso. Eu já fiz de tudo, mas eu não consigo. Você pode tentar o tempo que for. Não tem que tentar, tem que se entregar. Tem que descansar, tem que estar na presença dele. Mas como é que isso acontece, pastor? Como é que eu vou simplesmente deixar para lá? Eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso. É exatamente isso que eu estou falando para você.
Exatamente deixar para lá. Você não deixar para lá de esquecer, você é irresponsável. Não é deixar lá, é entrar naquele lugar. Mas quando você entrar na presença de Deus, procure fazer com que a presença dele seja mais notável, seja maior do que o seu problema. Como é que eu explico isso para você, para a gente terminar? Sabe quando você vai conversar com uma pessoa? Uma pessoa vai lhe pedir ajuda. Você deve ter passado por isso já. A pessoa chega na sua casa, ele senta na mesa e a pessoa começa a falar. E fala, e você escuta. E a pessoa fala, todos os problemas não ser problema de dinheiro, a pessoa quer dinheiro, está precisando pagar umas contas, e vai e fala, e conversa, e conta as estratégias, que eu tentei pegar dinheiro aqui, fazer isso ali, e você está lá, escutando. E a pessoa fala e você escuta. A pessoa fala 3 horas seguidas, acaba uma garrafa de café todinha. E aí quando a pessoa cansa de falar, ou falou tudo que é para falar, e aí você fala assim, você pensa assim, eu tenho como ajudar essa pessoa. Aí a pessoa se levanta e vai embora. Aí você faz o quê? Ou então você quer dar uma estratégia para ela, por que você não faz assim? Ou por que você não pensa desse lado? Você vai falar alguma coisa, a pessoa vai e fala na frente, não deixa você falar. Se você tenta falar alguma coisa, ela vai interromper, porque você não está entendendo, aí fala de novo. E a pessoa fala, aí você diz o quê? Desse jeito, não tem como te ajudar. Já passaram por isso? Pois é, muitas vezes ele está de Deus desse jeito. A gente fala, e chora, e para. Só que a única forma de nós absorvermos, de nós tocarmos, de nós mergulharmos, de nós termos aquilo que Deus tem para nós, é deixando que Ele faça. E para que Ele faça, é preciso muitas vezes a gente fique quieto, ou sempre. Deixa Deus fazer, deixar Deus falar. Não ficar falando, tentando resolver as coisas. Desfrutar da presença. Quando você entrar no seu lugar para orar, antes de qualquer coisa, antes de falar qualquer problema ou pedir por qualquer coisa, separe um tempo para simplesmente adorar a Deus. Todas as vezes que eu vou ministrar, eu não sei ministrar sem antes fazer uma oração de adoração. Todas as vezes que eu vou para o meu quarto, e hoje em dia, na maioria das vezes, quase sempre, eu não peço nada. Quando eu vou orar, eu pego o violão e ele começo a cantar uns louvores. Às vezes sem violão eu sento e fico lá, só dizendo para Deus assim no fundo do meu coração: Deus, eu não quero as coisas do Senhor, eu quero o Senhor. Esse dia eu estava lá em casa arrumando minhas plantas no quintal e eu fiquei lá, sentei nos tijolos que tinha. E comecei a falar assim: sabe Deus, essas plantas ficam tão felizes quando essa água vem na raiz dela, nesse calor. Parece que eu até posso imaginar elas, tudo parece que as folhas ficam mais viçosas. E a palavra diz que o Senhor é a água viva. Rega o meu coração. E eu fiquei ali, só escutando o barulho da água.
E dizer, Deus, eu te adoro tanto, eu te amo tanto. Sabe aquele dia que você está bem cansado mesmo assim, não cansado fisicamente, cansado de um bocado de coisa, sei lá, achei cansado de viver. Quando eu estava ali regando aquelas plantas e falando assim com Deus, eu senti que as minhas raízes estavam sendo encharcadas. Eu quase seco a caixa d'água. Da mangueira, porque eu não queria sair dali. Lá no meu quintal, no meu cantinho, meu Deus. Refrigera minha alma pelas veredas da justiça. Porque ainda que eu ande por um vale de sombra de morte, quando nós buscamos a presença de Deus, queridos, é tão fácil entender a palavra. O Espírito Santo mostra para nós. É tão fácil entender. Nossa, eu fico imaginando o Cornélio lá, ele só olhar para Pedro. Ele estava tão assim, ele olhou para Pedro, ele chegou e ele se prostrou e falou, nossa, esse homem é cheio do Espírito Santo, eu vou adorá-lo porque ele tem o Espírito Santo dentro dele. Ele falou, não. Faz isso comigo não, cara, não me adora não, eu não sou digno, tu não sabe o que eu fiz. Tu não sabe o que eu neguei, tu não sabe o que besteira que eu fiz. Mas eu ia ter o Espírito Santo, e eu vim aqui porque ele mandou vir. Não sei o que ele quer aqui. Senta aí que eu vou falar. E Cornélio lá, Cornélio assim, de boca aberta. E Pedro falava. Ele só estava aberto. Acho que o Obed-Edom viu aquela confusão todinha. E disse, Davi, deixa eu ir. Deixa quieto. Só deixa. Deus vai dar a estratégia. Deus sabe o que faz, cara. Né? O tempo é dele. Então, se não é outro, deixa quieto. E Davi, Deus falou que ficou irado, ficou triste, saiu, deixou lá. Depois de 3 meses, chega a notícia na casa dele. Rapaz, a casa do Obed-Edom está de vento em poupa. Deus está abençoando ele em tudo. Quando você tem a presença de Deus, quando você entende isso, que você é abençoado, que você tem a unção, que o Espírito Santo está em você, quando você entende isso, até aqueles que não entendem, que não querem, são abençoados por sua causa. Era o Senhor com José, e Potifar foi abençoado. Era o Senhor com José, e lá no cárcere, o carcereiro, foi abençoado. Era o Senhor com José, e todo o Egito foi abençoado. E no Egito não adorava a Deus, mas foi abençoado por quê? Porque José entendeu o que eu estou tentando fazer você entender agora. Você é abençoado, o Senhor é com você, a unção na sua vida. Só precisa que você se posicione dessa maneira e fale assim, eu sei em quem tenho crido, eu sei, eu sinto. E se você não sente, você basta que você faça igual o Cornélio. Só abre o coração. Ele está aí. Ele está aí. Ele está aí em você. A unção de Deus que estava sobre a casa do Obed-Edom, que estava sobre a casa de Cornélio, que estava sobre Pedro, está em você. O Espírito Santo está em você. Você sabe mesmo que você está, feche seus olhos. Dentro de você. Se você quiser, você pode colocar a mão no seu peito, a mão no seu ventre. Eu quero que você faça esse exercício de olhar para dentro de você. Dentro do que são os seus pensamentos hoje, das preocupações, das coisas para fazer, das obrigações, tudo isso não é nada. O que importa é que dentro de você existe uma pessoa
Você pode não vê-la, mas você pode sentir agora. Desse jeito que você está. Procure esvaziar seus pensamentos e se concentre na pessoa do Espírito Santo. E fala assim: Espírito Santo, eu quero te sentir. Espírito Santo, eu te amo. Espírito Santo, vem regar as minhas raízes. Espírito Santo, traz refrigério para minha alma que está cansada. Espírito Santo, traz a cura para esta mágoa que eu carrego dentro de mim. Espírito Santo, traz o perdão que eu não consigo liberar para esta pessoa que tanto mal fez para mim. Espírito Santo, derrama do teu amor no meu coração. Vem, Espírito Santo, por tua unção, assim como veio na casa de Cornélio, assim como veio na casa de Obed-Edom, enche. Assim como o Senhor estava naquele monte, que fumegava, e que havia raios e trovões, e a tua voz era escutada por todos. Assim como o Senhor encheu o templo de Salomão, assim como o Senhor encheu o cenáculo naquele dia de Pentecostes, o Senhor é o mesmo, o Senhor não muda. Queremos a tua manifestação. Queremos a tua presença. E queremos sentir a tua glória. Por um único motivo. Porque nós te amamos. Nós te amamos. Nós te amamos. Eu te adoro, Senhor. Oh, podemos sentir a tua presença nesse lugar. Podemos sentir a tua presença em nossas vidas. Nós te adoramos. Nós te adoramos. E te agradecemos porque a tua presença traz paz. A tua presença traz refrigério. A tua presença traz descanso. A tua presença nos fortalece. A tua presença nos traz vida. A tua presença nos traz cura. A tua presença enriquece. A tua presença nos enche uma abundância de graça, verdade, prosperidade e cura. A tua presença. Tudo que nós precisamos é da tua presença. E nós te agradecemos que nós podemos sentir nesta noite. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Eu te adoro, Senhor. Amém, queridos? Eu poder ficar até de manhã. Mas nós precisamos ir para casa, né? Eu vou dizer para você, a presença ela vai com você, tá?
O Deus onipresente, na mesma unção que Ele está aqui nesse ambiente, Ele vai continuar comigo até em casa, Ele vai continuar com você. E Ele está acessível todas as vezes que você quiser. Não importa o lugar, basta você dizer Espírito Santo. E Ele prontamente vem. Aleluia. Mais uma vez eu agradeço por estar aqui. Quero dizer que amo cada um de vocês. É um prazer para mim poder servir a Jesus. Amém? Para encerrar? Amém. Coloque em pé. Que a graça do Senhor Jesus, as comunhões e a consolação do Espírito Santo, a graça e a presença de Deus, seja com todo o povo dele aqui e onde quer que nós estejamos. E todo o povo diz: Amém.